Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje estarei dando continuidade à série As Mulheres Mais Admiráveis da Bíblia. E hoje estarei falando para vocês um pouco sobre Ana. Quem foi Ana? Ana, ela era casada com Elcana. Ela era uma mulher estéril e tinha uma competidora que disputava com ela, que era a segunda mulher do seu marido. Essa mulher, ela tinha muitos filhos, então ela tinha muita rivalidade com Ana e irritava muito Ana porque Ana não podia ter filhos. Em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Esse homem, se referindo a Elcana, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Naquela época existia os sacerdotes que tomavam conta do templo, que era a casa de Deus. E entre esses sacerdotes tinha o Eli e os dois filhos dele que trabalhavam lá. Só que esses filhos de Eli, eles eram rapazes muito desobedientes, que não tinham temor de Deus e faziam a obra de forma muito relaxada. Em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Ou seja, eles eram pessoas que estavam ali fazendo a obra, mas faziam a obra de qualquer jeito, Aqui a Bíblia vai dizer que os sacrifícios que o povo ofertava, eles comiam do próprio sacrifício que era proibido, Porque era uma coisa consagrada a Deus, mas eles mesmos comiam, Estavam até, o texto diz que eles estavam gordos de tanto comer aquilo que era consagrado a Deus, eles pegavam para eles e ainda se prostituíam dentro do templo, faziam a maior bagunça, levavam as coisas de Deus de qualquer maneira. E Deus não se agrada disso, Em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo do 10 ao 11, fala que Ana, vendo essa situação, essa maneira com que eles tratavam as coisas de Deus de forma desrespeituosa, ela faz uma oração a Deus, dizendo assim, que se Deus desse um filho a ela, ela entregaria no templo para servir a Deus, Servir de uma forma totalmente diferente. Servir obedecendo a Deus, honrando a Deus, como está aqui. No versículo 10 diz assim: Levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. O que significa isso? Significa que o filho dela seria um filho consagrado, teria um voto de Nazireu, seria uma pessoa consagrada a Deus, totalmente diferente dos filhos de Eli. E no texto vai dizer que Ana, ela tem esse filho, entrega a Deus, para o templo, para ele trabalhar para a obra de Deus. O menino se chama Samuel, se torna um grande profeta. Ele toma o lugar dos filhos de Eli, fica no lugar dos filhos de Eli. Ele que passa a ser o sacerdote, ele que passa a comandar o templo, a fazer os sacrifícios. E os filhos de Eli são afastados. Depois o texto diz que os filhos de Eli, Deus executa justiça, os filhos de Eli são mortos, E assim Deus, ele acaba se vingando de tudo aquilo que a família de Eli estava fazendo contra o nome do Senhor. E Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 5 diz assim, no 4 e no 5: O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais de fome. Porque os filhos de Eli, eles estavam gordos de tanto comer aquilo que deveria ser sacrificado a Deus. Aí o texto diz que depois eles não pertencem mais ao templo, eles começam a passar fome, passar necessidade. E por último diz que eles são mortos,
Então assim a gente vê que Deus ele quer uma pessoa para fazer a obra dele com amor, com dedicação e com respeito, não uma pessoa que vai fazer de forma relaxada, que vai fazer ali de forma a estar escandalizando o reino de Deus. Então, que possamos ser como Ana, sejamos mulheres que estão ali para educar, para ensinar e para cuidar e para amar a obra de Deus.